O homicídio de Sidónio Pais está associado ao Alentejo e à greve geral de 1918. É daqui que sai o homem, José Júlio da Costa, que mata o Presidente da República, menos de um mês depois da ocupação de terras no Val de Santiago pelos trabalhadores rurais, seus conterrâneos. Sou José Júlio da Costa. Nasci a 14 de outubro de 1893, no Garvão. Sou lentejano, viu? Sou do celeiro da nação. O meu pai, Eduardo Brito Júlio, e a minha mãe, Maria Gertrudes da Costa Júlio, tinham umas pequenas terras. Sou o segundo filho de 7 irmãos. O Zé Júlio da Costa, o meu pai dizia que era um republicano assanhado e mais. O meu pai também dizia que ele tinha o republicanismo entranhado. Aos 16 anos, aceitei praça no Exército. Como voluntário, no dia 21 de maio de 1910, no Regimento de Infantaria. E tenho a honra de vos informar que combati na Rotunda, pela implantação da República, nos dias 4 e 5 de outubro. Ainda nem tinha 17 anos. Eu creio que ele é um fanático puro, um exaltado e, sobretudo, um homem que, a certa altura, através das suas longas declarações e, sobretudo, das suas entrevistas, que são muito importantes, na minha perspectiva, se revela como uma figura agressiva e um homem que quer passar à história como o autor de um gesto grandioso e libertador de Portugal, o assassino do germânico, do agente alemão, Sidónio Pais. Lutei pela minha pátria. Lutarei sempre pela minha pátria. Lutarei sempre pela República. Sou patriota, republicano e sou um homem de palavra. Usava pistola, obrigou um senhor a ter um cigarro na boca e tirou-lhe com um tiro. Quando saí do Exército, em 1916, já era segundo sargento. Mal começou a guerra na Europa, voltei a oferecer-me. Desta vez à Embaixada Francesa, em Lisboa. Só não fui porque não me deram passaporte. E é pena, porque sou um exímio atirador. Pelo que eu vi, e acho que quando se deu as ocupações de terra no Val de Santiago, ele pegou no cavalo e foi para lá. E foi pescado, digamos assim, pelas forças policiais que lhe pediram para servir de intermediário. É o que resta da primeira comunidade anarquista em Portugal, a Comuna da Luz, em Val de Santiago. Aqui viviam mais de 20 pessoas, homens, mulheres e crianças, que partilhavam o proveito do seu trabalho. Uns eram sapateiros, outros trabalhavam a terra, e as crianças recebiam aulas ao ar livre. O fundador da Comuna, António Gonçalves Correia, era caixeiro viajante. Aproveitava as suas viagens de trabalho para fazer comícios, onde inflamava o povo com ideais anarquistas. A vida em comunidade, a propriedade coletiva e a gestão do produto de trabalho por quem o produz. Costumava dizer que a revolução era a sua namorada. Também me lembro de aparecerem por aí uns papéis a falar da comuna e que os pobres é que produziam tudo e que as injustiças tinham de acabar. E que era preciso fazer a revolução. Também traziam umas canções que depois cantávamos. Todo o produto é de quem sua. A corja rica que o recolheu, queremos que o restitua. O povo só quer o que é seu. Numa aldeia pequenina, escutem os trabalhadores. Uns aos outros vão dizendo: não mais escravos, nem senhores. Uma vez que o Gonçalves Correia
era um indivíduo de verbo fácil, digamos. Portanto, ele era um indivíduo com uma grande capacidade de comunicação, portanto, que chegou a participar em certos comícios, em Odmira, nomeadamente em reuniões com trabalhadores, e como tal faz todo o sentido, e uma vez que havia uma associação de trabalhadores rurais no Vale de Santiago, que ele fosse uma presença constante, digamos assim, nessa associação e lhe tentasse transmitir os seus ideais de uma sociedade mais justa, mais fraterna. Na verdade, a maioria das pessoas eram analfabetas. O que havia era pessoas que ganhavam o respeito dos seus próximos porque viviam uma vida segundo um princípio ético e moral anarquista. Não casavam, nunca votavam, tinham uma vida ascética e isso é que funcionava como propaganda pelo exemplo. O exemplo desses homens, e isso aconteceu em alguns casos no Alentejo, em algumas aldeias alentejanas. Há personagens tutelares, no caso do Gonçalves Correia, que é o caso, há personagens tutelares que, anarquistas, esses já não são apenas sindicalistas revolucionários, são de modo geral anarquistas, já com uma ideia sobre a sociedade baseada nos princípios do anarquismo. Era uma vez uma rapariguinha muito bonita, cheia de bondade, a quem a mãe e a avó adoravam extremosamente. A santa avózinha, que passava o tempo a imaginar o que podia agradar à neta, deu-lhe um dia um chapéu de veludo vermelho. A pequenita andava tão contente com o seu chapéu novo que já não queria pôr outro. E começaram a chamar-lhe a menina do chapelinho encarnado. Passavam muita fome. Não tinham terras para cultivar, nem para dar de pasto ao gado, nem para apanhar a lenha. Os proprietários não pagavam a ninguém para semear as suas terras. Preferiam deixá-las ao abandono. O povo revolta-se. Meus amigos, o país está uma confusão. O movimento dos trabalhadores rurais alentejano é a grande surpresa, chamemos assim, depois da República, em 1910. Porque subitamente, como se fosse um incêndio, em praticamente todas as pequenas aldeias alentejanas constitui-se um sindicato dos trabalhadores rurais, uma associação dos trabalhadores rurais, e surge uma rede de associações com uma população muito pobre, que não tem terra, em que há muita miséria, fome mesmo, quer dizer, gente com uma vida muito miserável. Alguns anarquistas, exatamente nesta fase da Revolução, tentaram transportar para Portugal aquilo que existia na Andaluzia, em certos movimentos espanhóis, quer dizer, uma ideia de uma fome de terra. Gonçalves Correia é um dos primeiros a ser detido durante a greve geral de 18 de novembro de 1918, quando os trabalhadores rurais de Vale de Santiago e arredores ocupam os terrenos incultos. A greve e a ocupação de terras são apenas um meio para conseguir um objetivo maior: fazer a revolução social e conseguir a queda do governo. O Sr. Paes, antes de mais, era um homem extremamente simpático, era um homem que entusiasmava o público feminino, as mulheres viam-no com grande... Tinha aquilo que nós podemos chamar um sex appeal evidente, não é? E, por outro lado, era um homem garboso, brioso, tinha um grande carisma. Aquelas particularidades que serão mais tarde atribuídas aos regimes fascistas, partido único, o chefe, a violência, etc. O Sidónio já traz isso. O Sidónio é idolatrado, o chefe, não é por acaso que lhe chamam o presidente rei, e a polícia exerce uma repressão violenta. Eram conhecidos pelo povo os lacraus. Sidónio Paes está no poder há menos de um ano, quando é convocada a greve geral. No dia 5 de dezembro
de 1917, aqui na Rotunda, recebe o apoio dos operários em troca da libertação de uma lista de presos que lhe entregam. Aceita. Mas o entendimento dura pouco tempo. Quando a União Operária Nacional lhe pede para ser recebida, despacha-a friamente. Chega a dizer que a organização não é legal. E acaba aqui, a curta lua de mel entre o proletariado e a República Nova. Não o operariado organizado, não a União Operária Nacional, mas certas camadas do operariado pegaram em armas e lutaram lá do Sidónio. No dia 9, quando a Revolução está triunfante, a União Operária, essa sim, faz um comício nos restauradores, elabora um conjunto de reivindicações, a primeira das quais era a libertação de todos os presos, não só da penitenciária, mas por todo o país, e depois era a entrega dos terrenos incultos e dos baldios aos trabalhadores rurais através das associações de trabalhadores rurais, dos sindicatos agrícolas, além de outras reivindicações, as 8 horas, a abolição da lei monárquica sobre as associações, havia um conjunto de reivindicações. O Sidónio nunca atendeu a essas reivindicações, como não podia deixar de ser. E, portanto, a primavera sidonista durou pouco tempo. Apesar de tudo, nos primeiros meses da sua governação, o povo gosta dele. Acaba com a perseguição à Igreja Católica. Distribui sopa pelos pobres, mistura-se com o povo. Para o envio de tropas para a guerra. E usa sempre farda. Era um catedrático de matemática em Coimbra e tinha feito também a carreira militar ao mesmo tempo, era professor de matemática, não é? Mas, praticamente, desde que vai para a embaixadora em Berlim, abandona a farda, de tal modo que quando faz a Revolução do 5 de dezembro, precisa de uma farda, vai pedir ao filho emprestada a farda do filho, que era oficial do exército, porque ele não tinha já farda que pudesse vestir e limitou-se a cozer os galões de major sobre os seus ombros. E depois, mais tarde, fará uma farda especial para ele, a farda do Presidente da República. Ele tinha um fato ridículo. Fez coroar presidente à revelia do Congresso e da Constituição Portuguesa. A ideia que nós recebemos, transmitida por meios familiares, obviamente, é que o Sidónio Pais era um populista. Era uma pessoa que participava em todas as cerimónias militares públicas, fazia visitas pelo país todo, portanto, eu estou convencido que o seu desaparecimento brusco deixou um vazio que foi aproveitado emocionalmente pela população. Dentro de casa e em Portugal e nas famílias portuguesas, Sidónio Pais era idolatrado por ter posto fim à guerra. Quer dizer, a guerra continuava, mas com os pobres dos guerreiros que já lá estavam, em África ou na França, mas de Portugal já não partia mais ninguém. Combati na Flandres, em França. O Sr. Sidónio Pais é o responsável pela morte de 3.000 soldados, oficiais e sargentos. Sidónio beneficiou do facto de não ter sido possível, não é que ele não quisesse, mas não lhe foi possível continuar a enviar tropas para render as tropas portuguesas que combatiam na Flandres, porque os próprios ingleses não disponibilizavam o transporte necessário para esse efeito. Uma das razões, aliás, é que, entretanto, ocorria em Portugal uma epidemia de tifo e era extremamente perigoso.